Senhor Jesus, somos gratos a Deus por esta noite feliz, em estarmos na presença do Senhor, agradecendo a Ele por sua graça, bondade e misericórdia, por sua fidelidade em nossas vidas. Queremos expressar a nossa gratidão ao nosso pastor presidente, pastor dessa igreja, pastor Ailton José Alves, como também ao nosso pastor setorial, pastor Sérgio Correia, que por sua bondade nos confia a oportunidade de poder estar neste santuário, podendo trazer uma reflexão bíblica para a meditação de cada um de nós. Agradeço também ao evangelista Rubem Miranda, que é um amigo que Deus tem colocado no meu caminho para me ensinar e ajudar a mim e a minha família, como também a todos os obreiros que aqui estão à minha retaguarda. Agradeço, como também queremos parabenizar a Grupo Jovem Emanuel. Deus abençoe, irmão Silas, diácono Silas, sua esposa, toda a direção. Deus continue abençoando a cada um de vocês em nome de Jesus. Queridos, convido-os neste momento para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 25, onde foi escolhido como tema para esta festividade, e queremos, em ligeiro tempo, poder trazer uma palavra para a nossa reflexão. Quero recapitular alguns versículos deste Salmo de número 25, verso 1 até o verso de número 5, como foi lido em leitura oficial. A ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgredirem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Quantos dizem amém? Queridos, ao lermos este Salmo de número 25, nos remete a entender que este Salmo ele foi escrito por Davi, e Davi ele expressa neste Salmo uma oração em pedido por uma situação que ele estava enfrentando por um momento de perseguição. É claro que quando nós vamos ler e saber quem é Davi, nós entendemos que Davi, ele foi o filho mais novo de Jessé. Davi, ele foi aquele que Deus havia constituído como o segundo rei de Israel para ser o sucessor de Saul, como também Davi, ele foi quem travou grandes batalhas defendendo o reinado de Israel, para que assim a nação pudesse triunfar e o nome de Deus ser glorificado. Quando lemos o livro dos Salmos, nós percebemos que há vários autores, né? Os irmãos têm o conhecimento de que Etã escreveu Salmos, Davi, Salomão, Moisés, os filhos de Asaf, como existem salmos também que não foram registrados seus autores. Davi é quem mais se destaca por ter o privilégio de ser autor de 73 salmos. Entre eles está inserido o Salmo de número 25, que entre as classificações dos salmos ele é nomeado como Salmo de Lamento. Por que Salmo de Lamento? Porque Davi expressa um pedido de socorro por uma perseguição de que alguém o perseguia Davi naquele momento. E Davi, ele expressa esta oração a Deus, suplicando que Deus
intervesse na vida de Davi para que pudesse conceder vitória perante os inimigos. Segundo alguns historiadores, afirma que ninguém pode comprovar quem eram os perseguidores e quem eram os inimigos de Davi. Mas diz que não era apenas um grupo de pessoas. Havia grandes pessoas que estavam perseguindo Davi ao ponto de colocar Davi em uma situação de medo. E quando Davi ele sentiu medo, Davi ele recorreu a Deus em oração, como está escrito no verso de número 1, Davi dizendo a seguinte expressão: a ti, Senhor, levanto a minha, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Davi, ele inicia esta oração apresentando que mesmo em meio às perseguições, a confiança dele estava depositada no Deus a qual ele servia. Porque é comum que nós sofremos perseguições durante a nossa trajetória, mas em meio às perseguições é quem vai dizer quem somos, a quem nós vamos recorrer, se é o Deus Todo-Poderoso ou se vamos recorrer aos nossos artifícios que a gente possa apresentar como solução da perseguição. Davi deixa um exemplo muito grande, é que no momento da adversidade, Davi ele recorre a Deus, para que Deus respondesse a sua oração. A gente sabe que em momento de perseguição não é um momento fácil, não são momentos favoráveis, mas a Bíblia apresenta que Davi ele era um homem que buscava Deus, tanto em momentos favoráveis, como em momentos desfavoráveis. Mas nos momentos desfavoráveis, Davi estava buscando a Deus, porque ele confiava no Deus a qual ele servia. Davi não só buscava a Deus, e não só demonstrava a sua confiança no Deus a qual ele servia nos momentos bons. Davi tinha experiência desde a sua mocidade. Quando a Bíblia vai nos apresentar, em 1 Samuel capítulo 17, quando Golias se levanta para afrontar o Deus de Israel, mostrando que não havia alguém que pudesse lutar contra ele, a Bíblia diz que Davi se apresenta, porque Davi ouve alguém dizer assim: o rei tem oferecido a sua filha em casamento, e além disso, o rei dará muitas posses para aquele que vencer este gigante que está insultando o Deus de Israel. Davi disse: como é que é? Eu estou escutando isso, e tornaram a repetir aos ouvidos de Davi. Aí Davi foi diante daquele gigante, e olhando para ele, Davi se reporta a ele, e diz àquele gigante: olha, tu vem a nós com espada e como escudo para destruir a nação de Israel, mas eu irei a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Alguém se aproxima de Davi e diz: calma, Davi, tu estás emocionado, tu não pode destruir, este homem é experiente em guerra. Aí Davi se reporta a alguém e disse: deixa eu te contar as minhas experiências quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Veio um urso e eu matei o urso. Veio também um leão e eu matei o leão. Você acha que matar um urso é algo muito fácil? Você acha que matar um leão é algo muito fácil? Não é não. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não era a minha própria capacidade, não era o meu intelecto, não era a minha força física, era porque o Deus de Israel estava comigo. E eu não vou aceitar que alguém se levante para afrontar o Deus de Israel. Quem és tu
para afrontar o Deus a qual nós servimos. O meu Deus me dará a tua cabeça neste dia, e Ele mostrará quem é Deus em Israel. Aleluia! O Deus a qual Davi orava naquele exato momento era o Deus Todo-Poderoso. Davi sabia que os inimigos estavam em grande nível de perseguição, e a gente sabe, queridos irmãos, quando o adversário, quando os inimigos, ele tenta por fim na força colocar a nossa vida em ruína, nós devemos recorrer a quem pode solucionar os nossos problemas. Lá no Salmo 121, Davi escreve dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus que deu vitória a Davi para derrubar o gigante foi o mesmo Deus, aleluia. E no Salmo de número 23 e versículo de número 4, ele disse a seguinte expressão, aleluia, Salmo 23 e versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu estou sozinho. Porque você está sozinho, foi assim? Não, porque tu estás comigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Há uma companhia celestial e te acompanha na entrada, te acompanha na saída, te acompanha nos passos para o trabalho. A presença do Eterno, ela te cerca dioturnamente. Vem seta, não alcança, vem dardo, não te toca, porque há um bloqueio celestial. A presença do Todo-Poderoso está te dizendo a mim e a ti esta noite: você não é alcançado, porque a minha mão está sobre a tua vida. Aleluia. Tem hora que o adversário, ele tenta encontrar a nossa vida para pôr um fim. Ainda no Salmo de número 3 e versículo de número 1 ao versículo de número 6, ele diz, Davi dizendo a seguinte expressão: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Você acredita que Jesus está como escudo nesta noite, protegendo a minha e a tua vida? Ele disse: pois tu és um escudo para mim, o que a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque quem? O Senhor me sustentou. Aleluia! Tem hora que alguém planeja, tem hora que alguém arquiteta, tem hora que alguém acha que vai pegar a gente de surpresa, mas quando ele se apresenta, o general dos generais chega primeiro, o leão da tribo de Judá se apresenta, e quando ele chega, sai da frente adversário, porque ele não te alcançará, porque Deus estenderá a sua mão e vai dizer: aqui não, aqui você não chega, aqui você não encosta, aqui você não toca, porque você está no esconderijo do Altíssimo, e quem está no esconderijo do Altíssimo, o diabo não acha. Deixa eu te contar uma coisa. Tem hora que a gente passa na rua e alguém fica assim, olha, como se estivesse procurando alguém.
Eu trabalho na cidade do Cabo de Santo Agostinho e o índice da criminalidade lá na cidade é muito alto. E eu me lembro que eu entrei no bairro e quando eu entrei no bairro tinha 2 rapazes por trás de uma parede. Ele olhava e olhava para um lado e olhava para o outro e dizia assim: cadê o caminhão que não passa? E de repente eu passei com o caminhão da empresa. Cheguei lá na frente, voltei. Quando eu cheguei na outra rua, aí o outro disse a ele: o caminhão passou. E ele disse: passou por onde que eu não vi? Aí o outro disse: o caminhão desse tamanho tu não viu? Ele disse: eu não vi. Aí quando eu cheguei do outro lado, aí o rapaz disse assim: irmão, era com a gente. Eu disse: nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Tem hora que ele procura sim. Aí vem o brilho do Espírito e cega a visão do adversário. E ele não acha, ele não chega, ele não toca. Há uma proteção celestial esta noite para com a tua vida. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Em ti, Senhor, levanto, aleluia, a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, e nem que os meus adversários triunfem sobre a minha vida. Aleluia, tem hora que a gente diz: meu Deus, por onde é que eu devo ir? Eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma direção. Aí veja o que é que diz o verso 4 e o verso 5, ele disse: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me em tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, pois em ti estou esperando todos os dias. Davi estava dizendo: Senhor, eu estou esperando em ti, mas eu sei que eu não vou conseguir vencer as armadilhas do inimigo, as ciladas do inimigo, mas eu preciso das tuas orientações. Me dá estratégia, Senhor, de como vencer. E eu quero dizer uma palavra para nós aqui esta noite: não adianta a gente fazer planos se Jesus não estiver. Não adianta tentar fazer intercâmbio se Jesus não estiver nos planos. Não adianta querer fazer as coisas se Jesus não estiver nos planos. Há uma necessidade de que Jesus nos guie, de que Jesus nos ensine e que Ele esteja na dianteira de todas as coisas. Aleluia, porque se Ele não tiver, dá errado, tem frustração, tem decepção, tem vergonha, tem vexame, vai ter alvoroço. Mas Jesus está dizendo: eu quero ser convidado por ti. Me chama que tu vai saber a direção. Me chama que tu vai saber por onde começar. Eu sou a resposta para tudo. Eu sou resposta para a doença. Eu sou resposta para a porta. Eu sou resposta para a faculdade. Eu sou resposta para o exterior. Eu sou resposta para a abertura de novas empresas. Eu sou a resposta. E se me consultar, eu vou dizer qual é o caminho. E qual é o caminho? Era Deus dizendo ao povo de Israel: vocês não podem sair por conta própria, porque se sair por conta própria, vocês vão sofrer com calor da manhã do deserto e à noite não suportarão frio. Êxodo capítulo 13. Aí Moisés disse: mas a gente precisa sair. Aí Deus disse: de manhã eu sou coluna de nuvem e de noite eu sou coluna de fogo. Ninguém morre de calor e ninguém morre de frio. Eu sou presença de dia, eu sou presença de noite, eu sou presença de dia, eu sou presença de noite. Ninguém vai dizer que eu não estive, porque eu direi, como disse em 33 de Êxodo: irá minha presença contigo para te fazer descansar. Você está sentindo a presença?
Você está sentindo a companhia do Eterno? Jesus está te dizendo esta noite: vai em frente. Esse projeto vai dar certo. Está no teu coração, também está no meu. Está no teu coração, também está no meu. Não nasceu da tua cabeça, não nasceu do teu coração. Foi eu quem plantei dentro do teu coração. E o que eu planto ninguém arranca. Vai em frente, prossiga, vai dar certo. Vai se levantar obstáculo, vai se levantar adversidade, mas eu estarei contigo. Eu vou abrir as portas, eu vou tirar os obstáculos, eu te levarei à presença dele e falarei com ele, contigo sentado na frente dele, e direis: é ele, é ela, porque me apraz fazer assim. Aleluia. Como ser humano, às vezes temos medo de tomar decisão. Senhor, será que é a tua vontade? Será que não é? Será que vai dar certo? Será que não vai? E tem hora que o diabo utiliza desse artifício para impedir, ao chegarmos à promessa de Deus. Será? E o medo fica permeando a mente, como um bloqueio espiritual para a gente avançar. E tem hora que Deus precisa pegar a gente assim e dizer: meu filho, por que você está duvidando? Por que há muitos questionamentos por algo que eu já tenho falado há anos? Nossos pensamentos são muito limitados. Claro, somos seres humanos falidos, somos arquíticos. Mas em 55:8, a Bíblia diz, no livro de Isaías, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus maiores que os nossos caminhos. Deus não pensa como a gente pensa. Deus não age como a gente age. As nossas ações são limitadas. Os nossos pensamentos são limitados. O pensamento de Deus, Ele pensa na eternidade, nos lugares inacessíveis. As reuniões de Deus participa a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aquilo que Ele estabelece na sua presciência, a gente não consegue alcançar, porque o lugar é inacessível. A gente não tem acesso, a gente não tem direito de entrar. Mas pela sua bondade, compaixão, misericórdia, há momentos que Ele abre um leque assim e diz: olha um pouquinho, meu filho. E a gente diz: Deus, que caminho é esse? É o que Ele está preparando para você passar. Aleluia. Porque no momento da dúvida, às vezes a gente quer tomar algum caminho que não é o caminho que Deus estabeleceu para nós. Porque lá em Provérbios 14:12 a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu fim é trágico, é ruína, é morte. Mas deixa eu te falar de um professor. Ele chamou os 12, reuniu e disse: ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês não vão sozinhos não, eu estarei com vocês. Eu não sou um professor que manda o aluno ir e deixa ele sozinho não, eu estarei na companhia de vocês. Senhor, nós vamos em teu nome. Aí os discípulos saem animados. Jesus disse: eu vou dizer uma coisa a vocês, está em Mateus 28 e versículo de número 11. Eu sou o professor de vocês. E eu vou mostrar a vocês como é que tem que fazer.
Vocês em meu nome expulsarão os demônios. Os discípulos saem cheios de alegria, fervorosos. Estende a mão, ora, e voltam frustrados e diz: Senhor, nós oramos, tentamos expulsar, e por que não expulsamos? Aí Jesus disse: deixa eu ensinar. Vocês não querem aprender? Empreendam comigo. É porque aí é uma casta, precisa de jejum e oração. Requer mais preparação. Jesus ensina a eles. Em Mateus capítulo 26, a partir do verso 39, Jesus estava extremamente angustiado e disse: eu vou ensinar vocês a orar. Venham para o monte orar comigo. E eles estão orando. E de repente o sono pega os discípulos e ele adormece. Jesus levanta, não ouve mais a voz dos discípulos. E Jesus disse: tão cansados. Ensina-me, Senhor, a saber os teus caminhos e guia-nos pela vereda, aleluia, da tua justiça, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti eu espero todo dia. Jesus se aproxima dos discípulos e diz: vocês não podem orar comigo nem uma hora. Jesus chama ele e convida mais uma vez a oração. Jesus estava dizendo a ele: eu estou ensinando vocês a orar. E mais uma vez eles são pegos adormecidos. Mas Jesus disse uma coisa a ele: agora chegou a minha hora. Quando os discípulos levantam da oração, Jesus segue para o momento da crucificação. Os discípulos precisavam aprender mais algumas lições com Jesus. Capítulo 19 do livro de Lucas, Jesus vem com a multidão. A multidão o acompanha. Jesus para, chama Zaqueu, entra em sua casa. E eles ficam sem entender. Como é que um homem santo entra na casa de um publicano? Jesus está dizendo: eu estou ensinando a vocês a amar. Vocês precisam amar. Jesus transforma Zaqueu. Zaqueu reconhece. Quando ele sai, Jesus continua a sua jornada. Jesus disse: vocês farão sinais maiores do que esse que vocês estão vendo. Quando chega no capítulo 17, Jesus, no monte da transfiguração, Jesus se apresenta para eles. Eles veem, aleluia, aleluia, a glória de Deus sendo manifesta na pessoa de Cristo. E eles agora começam a ficar atônitos, dizendo: vamos fazer uma tenda. Jesus diz: tenha calma. Vocês estão na escola, vocês estão aprendendo. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Quer aprender o caminho de Jesus? O caminho de Jesus é a renúncia. O caminho de Jesus não é os aplausos. O caminho de Jesus é o caminho de sofrimento. O caminho de Jesus é o caminho de rejeição. O caminho de Jesus não é o caminho dos destaques. O caminho de Jesus não é o caminho dos abraços, dos aplausos, dos apontamentos, dizendo que a gente é bom, que a gente merece. Não. O caminho de Jesus é um caminho de lágrimas, é um caminho de sofrimento, mas é um caminho que tem a graça, é um caminho que tem a presença, é um caminho que tem a glória. E quando alguém olha para você, não vai ver você, ele vai ver o brilho da glória de Cristo revelado na tua vida. Aleluia. Sabe por que você está aqui esta noite? Não é por teus próprios méritos, não é pela tua capacidade, não é pelo teu QI elevado, não é pelo teu conhecimento, é porque a misericórdia de Jesus
sou. Aleluia. E eu finalizo nesta noite convidando você a fechar os seus olhos e dizendo a você com muita simplicidade: o mestre dos mestres vai passar aí onde você está. Sinta a presença do mestre. E ele te pergunta nesta noite: que queres que eu te faça? Se queres perdão, eu sou perdão. Se queres graça, eu sou graça. Se queres misericórdia, eu sou misericórdia. Se queres um abraço, eu te abraçarei agora. Recebe o meu abraço agora. Ergue-me, cantor, ergue, daragasorgue-me, cantarabadaia, surgia. É a presença dele, dizendo: você não vai se perder. Você não vai tomar um caminho tortuoso. O inimigo tem investido, tem lançado setas, embaraços, dardos, mas a minha glória te protege. A minha glória te cobre. A minha glória te sustenta. Alguém quer pegar os teus pés, balançar para um lado e para o outro e arrancar da minha presença, mas tu estás firmada na rocha. Tu estás firmado na rocha. E quem é a rocha? A rocha sou eu, Cristo, 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 Cristo. Ele é a rocha perfeita e ninguém te tira da presença dele. Autorizado pelo nosso evangelista, queremos perguntar nesta noite se alguém para Jesus. Se tiver alguém nesta noite para Jesus, venha, Jesus te chama. O Cristo ensinador, Ele está aqui nesta noite te chamando, porque Ele tem plano na tua vida. Assim como Ele me ensinou, Ele quer te ensinar também. Vem nesta noite, Jesus está cá e chama-te. Diga comigo: eu não vou sair daqui. Encontrei o meu lugar. Meu desejo é te servir. Faz em mim o teu altar. Mas importante, não há nada aqui. Tem alguém para Jesus? Se tiver, venha. O Senhor te chama esta noite. Em nome de Jesus. Se você estiver perto de alguém que ainda não fez a sua decisão para Jesus, convide ele, convide ela. O Senhor está cá e chama-te. Jesus te convida nesta noite. O Senhor te chama. Ele quer mudar o teu viver. Ele quer transformar a tua vida. O Espírito Santo te chama nesta noite. Em nome de Jesus. Espírito de Deus.